nós podíamos fazer a seguinte aplicação. Nosso templo está em obras, na parte externa. Nós estamos fazendo obras no templo, mas existe uma obra muito mais importante que precisa ser feita, que é a obra na igreja. O templo não é a igreja. A obra que precisa ser feita no coração, na vida dos membros da igreja. Então, nós estamos numa campanha muito propícia nesse momento, porque a campanha é uma oportunidade para você entrar em obras. A campanha é uma oportunidade para você levantar andaimes no seu interior. A gente viu aqui andaimes, durante todo o tempo, andaimes na parte lateral, na parte frontal, estava feio a beça, né? Então, a gente ficava incomodado em ver aqueles andaimes. Levantar andaimes incomoda. Levantar andaimes é incômodo. Mas a campanha é essa oportunidade de dizer, não é só o templo da nossa igreja que tem obras. O mais importante é que o templo do Espírito Santo, que é você, que sou eu, entre em obras. Que você aproveite a campanha para levantar andaimes e deixar Deus trabalhar algumas coisas. E ao longo dessa campanha, é isso que nós temos trabalhado na campanha. A primeira semana da nossa campanha, a gente trabalhou, você fazer obras no seu interior a respeito dos seus referenciais, a respeito de quem você segue, de fato, de fato, de fato. Na verdade mesmo, quem é que você está seguindo? Onde você está investindo a sua vida? Quem é quem é que tem autoridade de fato sobre a sua vida? Se é mesmo Jesus, através do Espírito Santo. Então, aquela semana foi uma semana de reflexão sobre isso. Quem você segue? Você está na vida caminhando, olhando para quem? Quem é que você caminha? Quem é o seu alvo supremo nessa vida? Se não for Jesus, tem que entrar em obras, interior. E quando a gente faz obras, não é fácil. Eu aqui no dia a dia da igreja, como essas obras incomodam. Brrr, aquelas máquinas para quebrar algumas coisas aqui que eram concreto. Quebrar uma parede nesse templo aqui, a coisa mais difícil do mundo, porque quem fez isso aqui, fez para segurar terremoto. Se jogar um terremoto em Curitiba, fique tranquilo, nossa igreja não cai. Nosso templo. Então, a obra, ela incomoda, a obra, ela exige trabalho, não é? Então, talvez você vai ter que quebrar algumas paredes na sua vida, quebrar algumas paredes no seu interior, quebrar algumas paredes, talvez o Espírito Santo vai ter que fazer isso. Então, a campanha está chegando na reta final, você precisa parar para pensar, o que essa campanha está fazendo em mim? Eu deixei Deus realmente fazer uma obra em mim? Eu deixei Deus quebrar paredes? Eu deixei Deus quebrar algumas coisas que estavam tão concretizadas assim, tão concretadas, melhor dizendo, tão concretadas dentro de mim, que nada quebra isso. Mas eu deixei durante a campanha o Espírito Santo quebrar. Eu resolvi entrar em obras. Então é uma oportunidade de escolher, de fato, seguir a Jesus. De tomar essa decisão, isso nós falamos na segunda semana. Então, eu não sei o que Jesus tem, eu não sei em que áreas da sua vida Jesus quer erguer andaimes. Mas você precisa deixar o Espírito Santo erguer andaimes, e tem que quebrar, tem coisa que ele vai ter que refazer, vai ter coisa que ele vai ter que edificar, vai ter parede que ele vai ter algumas coisas que ele vai ter que erguer. Vai ter coisas que já estão deterioradas, a parede está deteriorada, aí tem que limpar, tem que lixar, tem que chegar até lá o tijolo, colocar um produto, e o Espírito Santo não sei qual produto que ele está precisando colocar na sua vida, nas nossas vidas, mas temos que entrar em obras. Mas para isso você precisa querer ser transformado. E aí foi o que nós trabalhamos na terceira semana. Um dos grandes problemas nossos não é o que nós sabemos.
Um dos grandes problemas nossos não é a falta de informação, não é a falta de conhecimento. Nós sabemos de muita coisa o que fazer. O problema é que muitas vezes nós não queremos ser transformados. A igreja está reunida hoje aqui para adorar a Deus. A igreja está reunida aqui para glorificar a Deus, mas a igreja está reunida aqui para promover transformações. Se quando você participa de um culto, olha bem para mim, se quando você participa de um culto, você não põe a pé aqui no templo dizendo, eu vim aqui para ser transformado, esse culto não vai valer muito para você, você vai vindo à igreja domingo após domingo, domingo após domingo, e não vai abençoar a sua vida. Tem que querer ser transformado. Não é fácil, nós vimos naquele domingo, naquela semana, quanta coisa, como foi difícil nos confrontarmos conosco mesmo, como foi difícil para Pedro. E aí na quarta semana, nós trabalhamos o seguinte, tudo isso, todo mundo que está disposto a entrar em obras, todo mundo que está realmente vai doer, vai ser difícil, mas vai chegar um momento muito especial, vai receber a plenitude. A obra de Deus vai ser completa, vai ser íntegra. Algumas coisas, aquela paz de Jesus vai ser abundante, ela vai sobrar. Na vida de um crente que quer ser transformado, que leva Deus a sério, não superabunda coisa ruim. Algumas coisas ruins acontecem. Se você falar que sofrimento é bom, quem é que gosta, né? Eu não queria sofrer, quem é que gosta de sofrer? Mas ele não vai superabundar, vai superabundar a esperança, vai superabundar a fé, vai superabundar a cura, vai superabundar a libertação, vai superabundar a alegria, marcas da vida abundante de Cristo. Agora, quem deseja realmente seguir a Jesus, tem que colocar uma coisa na mente, que Jesus nos deu uma missão. E faz parte de todo esse projeto cumprir uma missão. E se nós pudermos resumir a missão de um crente no mundo, consequentemente a missão da igreja no mundo, a missão do crente no mundo é viver para a glória de Deus e fazer discípulos para Cristo. Essa é a essência da nossa missão. A Bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus. E Jesus, antes de voltar para o Pai, ele disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 a 20. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também fiéis, capazes de ensinar a outros. 2 Timóteo 2,2. Então, essa semana, que é a quinta semana, o tema é, faça seguidores. Faça seguidores de Jesus. Tudo isso que Jesus tem feito, não é para você guardar para si. Vão, façam discípulos. Isso que você tem aprendido, como disse Paulo, tem falado, transmite a homens fiéis para que também transmitem a outros. Então, a fazer seguidor de Jesus está envolvido o quê? O nosso compromisso com a evangelização. Mas quando fala de evangelização, existem dois tipos de evangelização. Às vezes, nós estamos muito concentrados na evangelização eventual. O que é aquela evangelização eventual? A evangelização eventual é aquela que é produzida por um evento ou por uma oportunidade. Por exemplo, o que nós vamos fazer com o Atuto é uma evangelização eventual. Não foi essa a ênfase de Jesus na evangelização. Ela acontece, mas não é essa. Essa não deve ser a principal ocupação do crente da igreja com a evangelização eventual. Se você senta num ônibus, no avião,
e do lado uma pessoa, você tem a oportunidade de falar de Jesus, é para fazer isso mesmo. Isso é uma evangelização eventual também. Agora, a evangelização que ocupou a vida de Jesus, e a evangelização que Jesus está falando aqui nesse texto, é a evangelização discipuladora. E a evangelização discipuladora, ela envolve o quê? Ela envolve estilo de vida e relacionamentos. Ninguém faz discípulo com a evangelização eventual. Para fazer discípulo, nós precisamos encarnar a evangelização discipuladora, ou seja, a evangelização discipuladora, ela não é centrada em eventos, ela é centrada em relacionamentos. A evangelização eventual é centrada em eventos. Ela é boa, mas não pode ocupar a maior parte do nosso tempo. Eu poderia fazer um teste aqui rapidinho, e esse teste ia provar rapidinho. Se eu perguntar, se eu chamar 10 pessoas, 20, 100, 50, e perguntar assim, como foi que você se converteu a Jesus? O que influenciou sua conversão a Jesus? 90% de vocês vão dizer, foi uma pessoa da minha área de relacionamento, ou foi a minha mãe, ou foi o meu pai, ou foi um amigo, ou foi um colega de trabalho, ou foi um colega da escola. 90% das pessoas chegam a Cristo através de relacionamentos. Então é por isso que a gente não pode desprezar a evangelização eventual, tanto é que vamos fazer uma agora, quando tivemos aqui o servindo, nós fomos à rua fazendo uma evangelização eventual, mas ela não é a evangelização que tomou o maior tempo de Jesus. Consequentemente, não deve tomar o nosso. Nós temos que centrar na evangelização discipuladora. Como é que eu vou fazer seguidores? Você não vai fazer seguidores só. Você pode sair todo dia distribuindo 2.000, 3.000, 4.000 folhetos. Você pode botar uma caixa de som nas costas e ir para a praça, no Centro Histórico de Curitiba, pregar o Evangelho. Não é assim que você vai fazer seguidores de Jesus. Uma ou outra pessoa até vão se converter, são aqueles 10%. O que a gente vai realmente fazer seguidores de Jesus é com uma evangelização centrada em relacionamentos. Billy Graham dizia que evangelismo é a proclamação do Cristo bíblico como Senhor e Salvador, com a perspectiva de persuadir as pessoas a irem até a Ele pessoalmente, então se reconciliarem com Deus. O termo, a evangelização é a comunicação clara e fiel do Evangelho, levando pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tornando-se seus discípulos. Essa é a melhor definição de evangelismo, de evangelização que eu conheço. Evangelização é a comunicação clara e fiel do Evangelho, levando as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo como Salvador e Senhor, tornando essa pessoa discípulo de Jesus Cristo. Então, o Evangelho, esse Evangelho que a gente deve proclamar, esse Evangelho que a gente deve anunciar, era um termo comum no tempo de Jesus que significava não era apenas uma notícia. O Evangelho, quando a palavra Evangelho era usada na cultura de Jesus, na língua grega, era uma notícia especial. Era uma notícia que trazia uma grande alegria. Não era uma notícia corriqueira. Quando Jesus traz essa palavra evangelho, quando ele traz esse termo evangelho, o que isso no sentido bíblico significa? Significa que é a maior de todas as notícias. O evangelho é a maior de toda a boa nova.
O Evangelho significa aquela história, aquela notícia de que é a sua história, que a história da pessoa pode mudar. A notícia não é uma notícia comum, é a boa nova, é a boa notícia de que você precisa fazer para ter acesso a Deus. Então, o Evangelho, no sentido de boa nova, é a notícia esplendorosa do que o homem pode fazer para ter acesso a Deus. Mas, mais esplendorosa ainda, é que o homem não precisa fazer nada. É que já foi feito. E a mais esplendorosa notícia do Evangelho é que Cristo já fez o que você precisava ter feito para ter acesso a Deus. Agora é só você ter acesso a Deus por Cristo. Mas você não precisa fazer mais nada, porque simplesmente você não conseguiria fazer. Foi Ele que fez. Essa é a notícia esplendorosa do Evangelho. E é essa notícia que a gente precisa fazer com que chegue até as pessoas. Né? Então, nós estamos, às vezes, envolvidos por muitos paradigmas incorretos sobre evangelho e evangelismo. Muitos paradigmas. Né? Tem, por exemplo, pessoas que acham que só quem tem que pregar o evangelho é quem está preparado. Mas o que é estar preparado? É estudar numa faculdade? É fazer um seminário? Não. Você, do momento que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, você está preparado para pregar o Evangelho. Você lembra do texto que o pastor Vanderlei pregou aqui, do endemoniado gadareno? Ele se converteu, Jesus o libertou, ele queria seguir a Jesus, andar com Jesus ali com os discípulos, nesse sentido físico. Jesus falou para ele, não, volta para a tua casa, volta para a tua terra. Mas o que eu faço lá, Senhor? Anuncia-lhes tudo quanto eu fiz com você. Amor, qualquer pessoa que se converte pode proclamar o que Jesus tem feito, pode falar o seu testemunho de vida, pode falar sobre o que Jesus já está fazendo em você. Qualquer pessoa que é convertida, pode pregar o Evangelho. Pode ser um discipulador, pode ser um evangelista, né? A pesquisa comprovada em nossa igreja, em todas as igrejas do mundo, é que os melhores evangelistas são pessoas comuns. O amor, o que vai fazer diferença na evangelização discipuladora é o amor. Porque se ela é relacional, se a gente está falando aqui que a prioridade deve ser a evangelização discipuladora, nós estamos dizendo que a prioridade é evangelizar através de relacionamentos. E se você se isso é verdade, então o ponto diferencial é que a pessoa primeira seja convertida e ela possa dizer o que Jesus está fazendo na vida dela. Fez, está fazendo. E segundo, o grande diferencial é o amor aos outros. É o amor. É o amor. Quando você ama alguém, quando você coloca o amor em prática, você está abrindo as portas para uma evangelização discipuladora. Existem muitas portas que se abrem, que Deus abre para nós, para que nós alcancemos as pessoas do nosso relacionamento. Às vezes um amigo seu, uma família conhecida sua, uma pessoa, um homem, uma mulher, entram, por exemplo, num processo de divórcio e falam com você sobre a tristeza que estão sentindo, as dores que vão fazer com os filhos, porta escancarada para você evangelizar esse seu vizinho, seu amigo, seu parente. Mas só vai fazer isso se você amar essa pessoa. Porque essa vai chegar a hora de você demonstrar amor. E o verdadeiro amor é sacrificial. Talvez você vai ter que começar a se sacrificar por essa pessoa. Talvez você vai ter que achar espaço na sua agenda para fazer alguma coisa por ela, para estar com ela. E aí essa pessoa vai se sentir amada. Nós vimos aqui um exemplo de que um irmão contou aqui um dia desse, na clínica, de duas crianças
que da mesma turminha na escola, as crianças se aproximando uma da outra, se tornaram amiguinha, aí a que é filha, a que é crente, a criança que é crente, influenciando, e a mãe dessa criança percebeu a amizade e falou, opa, eu tenho que me aproximar agora do pai dessa menina que não são crentes, dos pais, porque vai ser oportunidade de evangelizar alguém. E aí começou a orar por aquela pessoa, e aí aquele casal estava enfrentando um momento difícil de divórcio. Aí essa mulher se aproximou, começou a amar aquela pessoa, a se esforçar por ela. E essa moça era espírita. Ela disse, estou orando por você, estou caminhando e tal. Aí um dia conseguiu levar na célula, chegou na célula, essa pessoa foi tão amada, ela foi tão recebida, que ela voltou dizendo o seguinte, eu nunca fui tão amada num lugar como eu fui aqui. E aquilo fez uma diferença, a mulher voltou de novo na célula, e voltou, e voltou, e voltou, e voltou. Resultado, vai ser batizada agora naquela igreja. O que fez diferença? O amor. Então, para a gente fazer seguidores, em primeiro lugar, você precisa ser convertido a Jesus. Porque como é que você vai contar para alguém que Jesus fez se Jesus não fez nada, se você não deixou Jesus fazer? Não adianta você dizer para uma pessoa, eu vou lá na Igreja Batista do Cajuru todo domingo. Não é isso que interessa para ela. Igreja tem um monte por aí. O que interessa para a pessoa, que vai tocar o coração dela, é o que Jesus Cristo fez na sua vida. Olha, eu tinha um medo tremendo da morte. Eu tinha pavor. Eu não podia nem pensar na morte antes de conhecer Jesus. Como foi diferente depois que eu conheci Jesus, eu tenho uma certeza tão grande em Jesus que eu vou para o céu, que isso me dá uma paz quando eu penso na morte, na eternidade, se esse for o teu caso. Você está falando de uma coisa que Jesus Cristo fez. Não foi a igreja, nenhuma religião, foi Jesus. Vai, conta as coisas. Então, primeiro, preciso ser convertido, preciso ter experiência pessoal com Jesus. Segundo, eu preciso amar. Amar, 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 amar. Porque o crescimento que a igreja precisa não é o crescimento com evangelismo eventual. O crescimento que precisa é o crescimento com a evangelização discipuladora, porque você, na evangelização eventual, você ganha membros, crentes. Na evangelização discipuladora, você faz discípulos. O que aconteceu com o Brasil? Em que mudou o Brasil? Em que melhorou o Brasil? Quando tinha 10% de crentes e agora tem 30 e poucos por cento. Mudou o que no Brasil? Melhorou o que no Brasil? O que significou para o Brasil? Nada quase. Por quê? Porque foram muitos membros. Muitas pessoas se tornaram crentes, mas pouquíssimas se tornaram discípulos. Porque discípulo de Jesus não é essa vergonha que a gente vê com esses políticos lá no Congresso Nacional. Não venha me dizer que o nosso presidente da Câmara é crente, ele pode ser até membro de igreja, ou crente, mas discípulo de Jesus ele não é. Pode ser crente, sei lá, não estou no coração de ninguém. Pode ser membro de uma igreja, agora discípulo de Jesus não é. O Brasil não mudou quase nada com o número de crentes, com um número enorme de pessoas que nas igrejas. Por quê? Porque predomina no Brasil a evangelização eventual. Para a pessoa se tornar membro de uma igreja, um crente apenas, mas não um discípulo. Então, nós precisamos enfatizar essa evangelização que faz discípulos. A evangelização eventual não é o suficiente. A evangelização tem que ir mais além. Testemunho de vida, transformação da sociedade, isso fica muito, tem que ir mais além. Então, pastor, o senhor está falando tanto, mas então, afinal de contas, o que é evangelização discipuladora? A igreja, o método Igreja Multiplicadora da Junta de Missões Nacionais, fala isso de uma forma muito, muito boa. Evangelização discipuladora é a comunicação do Evangelho
aliada ao relacionamento discipulador, que é o relacionamento intencional de um discípulo com outra pessoa, visando torná-la outro discípulo, vivendo as dimensões do Evangelho. Chamar pessoas, agregar pessoas, aperfeiçoar pessoas para que elas também se tornem discípulos multiplicadores. Então, a evangelização discipuladora, o centro dela é o relacionamento, e você vai iniciar um relacionamento com alguém, e esse relacionamento a igreja multiplicadora chama, e a gente vai passar a chamar aqui na igreja, de um relacionamento discipulador. O que é um relacionamento discipulador? São meus amigos do coração, mas dentre os meus amigos do coração, tem 2 ou 3 que eu quero iniciar um relacionamento discipulador com ele. Eu vou começar um relacionamento intencional. Você pode sair daqui hoje com a seguinte decisão: pastor, eu tenho alguns relacionamentos. Eu tenho amigos, eu tenho parentes, eu tenho vizinhos, mas eu me relaciono. Mas eu saio daqui hoje com a seguinte decisão: a partir de agora, o relacionamento com eles vai ser intencional. Eu tomo café com eles, eu almoço na casa deles, eu saio com eles, mas como parente, como amigo, mas não com essa intenção na alma. Mas a partir de agora, dessa relação de amigos meus que eu já tenho, eu vou pegar 3, 4, 5 no máximo, e eles vão se tornar relacionamentos discipuladores para mim. Eu vou me relacionar com a intenção. Tudo que eu fizer com essas pessoas vai ser com a intenção de torná-las discípulos de Jesus. E para mim, eu já me relaciono com ela em nível de discipulado. Eu já começo a relacionar com ela em nível de discipulado, para alcançá-la e torná-la um membro de Jesus. Essa é a evangelização discipuladora. Então, meus irmãos, é isso que a gente precisa entender. Foi isso que Jesus estava dizendo, não é? Quando Jesus estava falando disso, sobre isso que nós lemos hoje, o relacionamento intencional de um discípulo com outra pessoa, visando torná-la um discípulo de Cristo. Esse relacionamento discipulador, esse relacionamento intencional de um discípulo com outra pessoa, visando torná-la um outro discípulo de Cristo. A partir de amanhã, pastor, a partir de amanhã, aquele meu vizinho, que eu tenho me relacionado com ele em tantos níveis, a partir de amanhã, ele é um relacionamento discipulador para mim, a partir de hoje, quando eu sair daqui. E eu vou me aproximar dessa pessoa, a partir de agora, intencionalmente visando torná-la um discípulo de Jesus. Isso vai envolver muita coisa. Hoje não dá para falar na prática como fazer isso, mas no mês de julho, terminada a campanha, nós vamos começar uma série de temas aqui, sendo e fazendo discípulos. Aí eu vou aprofundar isso aqui. O que deve fazer com essa pessoa? O que não deve fazer? Como tomar algumas atitudes com ela? Como não cometer alguns erros? A gente vai falar lá na frente. Mas agora o importante é que você saiba disso, que a evangelização, ela não é simplesmente eventual. Ela tem que ser relacional, não é? Então, qual é o primeiro passo para fazer discípulos, para alcançar pessoas? O primeiro passo tem que ser o passo do alcançar pessoas, chamar pessoas. A primeira coisa que Jesus fez quando os homens estavam lá pescando, os outros consertando a rede, o que ele fez? Ele chamou. Ele chamou. Então, a primeira coisa que vai fazer no relacionamento discipulador, relacionamento intencional. E com esse relacionamento intencional, chamar. Como é que você chama? O pastor vai trazer um folhetinho para eu chamar. O material no discipulado nível 1, que é esse chamar, o material é a sua vida. O material é você. É você com a sua vida, com as suas atitudes, o material é você. É você que vai chamar. Vai chamar essas pessoas.
vai trazer essas pessoas, vai ganhar essas pessoas, vai alcançá-las. Material qual é? A minha vida. Fala a pessoa do teu lado assim, o material é a sua vida. O material é você, meu irmão. É você. Sabe por que muita gente fala? Sabe por que muita gente não quer falar na evangelização discipuladora? Porque sabe que a eventual é mole. A eventual eu vou ali na rua, como é que é o nome dessa rua principal aqui? Não, aquela outra ali. Do Capão da Embuia, onde tem a quadrangular. Leopoldo e Belzac. Essa é fácil. Eu vou botar 500 folhetos debaixo do braço e vou de casa em casa na Leopoldo e Belzac. Ô moço, tem aqui um folhetinho para você. Ô, convite para a nossa igreja. Não sabe nada da minha vida. Se eu estou mais enrolado do que outra coisa, ela nem está aí, ela não sabe. Agora a relacional é diferente. A relacional tem que ser discípulo de Jesus. Meu irmão, quem faz discípulo é discípulo. E muitos de nós não queremos ser discípulos de Jesus. Quer ser um membro da igreja, quer ser um crente, mas não quer ser discípulo. É discípulo que faz discípulo. Então tem que ter uma vida que a sua própria vida chama pessoas. Assim começa a relacional. Não é? Depois, uma outra dimensão, qual é? Chamar, acolher. E qual é o plano aqui da nossa igreja? O melhor lugar de acolhimento é o grupo pequeno. Por quê? É ali que a pessoa vê o amor de perto. É ali que ela vê as pessoas orando uma pelas outras, amando umas outras. Isto é, se seu grupo é saudável. Se seu grupo é saudável, a melhor neonatal da igreja é a célula. Onde as pessoas que estão nascendo para Jesus ali são abraçadas. Às vezes elas vêm com algum problema que tem que estar na UTI neonatal, tem que botá-las no tubo. Elas têm alguns problemas tão sérios que o nenenzinho espiritual precisa de um remédio que lá na enfermaria não dá. A célula, o grupo pequeno, deveria ser o neonatal da igreja. Mas ela tem que ser saudável, senão ela acaba de matar o neném de vez. Ontem eu fui visitar o Pedro Henrique lá, o pai falou pelo telefone, falou assim, pastor, ele está melhorzinho, porque ele está melhor também, porque agora os médicos acertaram. Parece que eles deram um remédio que não era o melhor. Tem célula que está doente e vai dar para o bebezinho que está nascendo que não é melhor. Por isso, líder de célula que está aqui, olha para mim. Você tem que dar tudo de si para a sua célula ser saudável. Porque se ela for saudável, os bebezinhos que vão nascendo, vão entregue lá. Então, o que significa acolher? É trabalhar para que essa pessoa que se converteu seja acolhido, seja consolidado. Buscando o quê? Consolidando. Aí começa a entrar a igreja. Mas até agora, a igreja como um todo, então você começa a discipular essa pessoa. Ela se converteu, você vai trazê-la para levar para o campo, para se preparar para o batismo. Isso chama-se aperfeiçoar o discípulo. Consolidar o discípulo. E é essa a proposta que nós estamos apresentando para a igreja. Que vocês vão conhecer melhor esses trilhos. Pensa que a gente está fazendo CAN aqui de brincadeira, meu irmão? Não estamos, não. Você pensa que a gente está fazendo CAN aqui porque viu outra igreja fazer? Não estamos, não. Nós estamos fazendo CAN para que aquele discípulo que você chamou, que você com a sua vida chamou, você com a sua vida atraiu, você com a sua vida evangelizou, você com a sua vida ganhou com a sua palavra, você discipulou e você traz para a igreja tem um trilho para ele aperfeiçoar, para ele crescer, para ele caminhar. E por que tem tanto membro da igreja que nem no CAN entra? Para aperfeiçoar discípulo, meu irmão. Você tem que ser discípulo para fazer discípulo. É para aperfeiçoar discípulo, gente. Não é uma estratégia simplesmente para formar líder de célula, não. É para aperfeiçoar discípulos. Então,
A evangelização discipuladora é esse processo de fazer discípulos através de um estilo de vida. Você vai falar? Vai. Vai chegar um momento que você vai proclamar? Vai. Mas a base é o estilo de vida. Então, Jesus, ele antes de voltar, ele deixa aí dizendo, portanto, vão. Portanto, vão. Ou significa ação contínua. Sempre devemos estar indo, anunciando, testemunhando, pregando e conclamando aos não convertidos o arrependimento e a fé. Sempre. Em qualquer lugar. Isso tem a ver com evangelização discipuladora, estilo de vida. Portanto, vão. Jesus não está dizendo assim, olha, quando a sua igreja organizar, meus discípulos, quando vocês organizarem um evento de discipulado, vocês vão, não. Ele está dizendo sempre, vão e façam discípulos. Vão onde? Mas a igreja nem programou um evento de colheita. Vão onde quer que vocês estejam, andem em missão com Deus na terra. E o centro da nossa missão é viver a missão de Deus, que a missão é de Deus no mundo, nós nos ligamos à missão de Deus, para que Deus seja glorificado e pessoas se tornem discípulos de Jesus. Vão. Depois Jesus disse, façam. Vão e façam. Façam é um imperativo, é uma ordem, é uma obrigação confiada que não exigem desculpas ou transferências. Quando Jesus dá uma ordem, essa ordem que Jesus dá, não cabe desculpas, é ordem. Não cabe a nenhum crente na face da terra dar 1001 desculpas para não se relacionar com pessoas visando torná-las discípulos. Para não fazer discípulo, não cabe nenhuma desculpa sequer. Porque é ordem, é imperativo de Jesus. Façam. Não é uma sugestão, não é uma opção, é uma ordem. Façam. É um imperativo, requer esforço. Lembram daquele jovem, daquela pessoa que 4 pessoas levaram na presença de Jesus? Folharam o telhado, fizeram um esforço tremendo. Façam, é uma ordem, requer esforço, requer vencer os obstáculos. Aquelas pessoas venceram o obstáculo da multidão, venceram aquele obstáculo do espaço físico, furaram o teto para botar a pessoa lá. Venceram o obstáculo da antipatia dos líderes religiosos. Vão e façam. E façam o quê? Crentes apenas? Façam membros de igreja? Jesus disse, façam discípulos. Eu duvido quem é que vai fazer discípulo se não caminhar com ele. Se não se relacionar. Jesus não mandou a gente fazer membro de igreja, mandou fazer discípulo. E o que a gente quer aqui na igreja é que todos os membros dessa igreja sejam discípulos. Porque se forem discípulos, serão discipuladores. É isso, gente. Vocês estão começando a entender, e eu espero que o Espírito Santo, eu espero que nessa manhã você tenha levantado andaimes no seu interior. E que você esteja dizendo, olha, assim como essas obras externas aqui, Deus está fazendo uma obra interna na igreja através de seus membros, e eu preciso mudar meus conceitos do que é evangelho, do que é evangelismo, do que é discipulado, do que é discípulo, do que fazer discípulo, porque essa é a essência da missão, é a essência da minha missão no mundo. A essência da minha missão, adoro louvar, mas a essência da minha missão não é louvar. Eu adoro servir, mas a essência da minha missão não é servir. A essência da minha missão é fazer discípulos. Glorificar a Deus e fazer discípulos. Essa é a essência. Então, mais na frente nós vamos caminhar um pouco mais tranquilo sobre isso. Eu vou ter que, como tenho feito ultimamente aqui, eu tenho que pular algumas coisas. Eu queria falar agora um pouco dessas dimensões da evangelização discipuladora, ganhar, consolidar, alcançar, aperfeiçoar, capacitar, mas eu vou pular um pouquinho para falar para vocês, encerrando,
3 barreiras para uma evangelização discipuladora, segundo o pastor Fabrício Freitas, gerente de evangelização da Junta de Missões Nacionais. Muito boa essa colocação dele. 3 barreiras para a gente encerrar aqui a mensagem. Primeira barreira, falta de exemplo. Na evangelização discipuladora, a pessoa vai ter que te conhecer, sim ou não? Na evangelização discipuladora, pelos nossos relacionamentos, a falta de exemplo impede que as pessoas conheçam Jesus. Então, a Bíblia diz que nós somos o quê? Luz do mundo e sal da terra e luz do mundo. Por que quais são os impedimentos à evangelização discipuladora? Primeiro, falta de exemplo. Eu não sou um exemplo. Se essa pessoa me conhecer, ela nunca vai aceitar Jesus. Se isso, ergue andaimes nessa manhã. Ergue andaimes no seu interior e diga, não, a partir de agora não. Eu vou ter uma vida com Deus. Eu quero me aproximar de pessoas, mas eu quero melhorar a minha vida. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero amar. Eu quero deixar uma vida de pecados. Eu quero deixar algumas manias estranhas que eu tenho. Eu quero deixar tudo na minha vida que não é de Deus. Segundo empecilho para uma evangelização discipuladora, a ausência de relacionamento com não crentes. A maioria de nós se converte e larga os amigos não crentes. Aí você não tem amigos não crentes, não tem relacionamentos com pessoas não crentes, isso é um impedimento para que pessoas venham a Jesus. Pastor Fabrício, nessa palavra dele, ele fala uma pesquisa de Christian Schwartz. Eu estou com um barulho estranho aqui atrás de mim, vocês estão ouvindo ou só está no retorno? O que é isso? Alô? Obrigado. Então, a ausência de relacionamentos com não crentes. Olha que pesquisa interessante. Christian Schwartz, que é um estudioso da igreja, ele disse o seguinte: com 2 anos de convertido, a pessoa tem 13 relacionamentos com não crentes, a média. Quando ela vai de 3 a 9 anos de convertido, cai para 7 pessoas. Quando ela tem acima de 10 anos, os seus relacionamentos com não convertido não passam de 5 pessoas. Quando 40% das pessoas com mais de 20 anos de crente não tem mais amigos não convertidos. 40% das pessoas com mais de 20 anos de crente não tem mais amigos não convertidos. Isso é uma pesquisa feita, não é suposição minha, não. E aí, se a gente não tem relacionamento com pessoas não crentes, eu me lembro uma pessoa que se converteu numa igreja que eu fui pastor, e essa pessoa, um domingo eu falei sobre isso na igreja, que como é que você vai influenciar se você não tiver amigo? Você não se afaste dos seus amigos não crentes, não precisa se associar intimamente com ele, mas não se afaste dele. Aí na saída a pessoa me cumprimentou, falou, ai pastor, que bom, que alívio hoje aqui. Aquele rapaz tinha 1 ano mais ou menos de convertido, ele falou, pastor, eu estou me afastando dos meus amigos, cara, não faça isso. Esse rapaz se tornou o líder de célula que eu conheço, assim, pessoalmente, que mais multiplicou célula na minha vida como pastor. Lá na igreja que eu fui pastor, ele multiplicou, a célula dele multiplicava constantemente. Todas as multiplicações, a célula dele. Todas as vezes que a gente batizava alguém, quem vai entregar seu certificado de batismo? Irmão fulano. Ele não se afastou dos seus amigos não crentes. E ganhou muita gente para Jesus. Continua ganhando. Então, a terceira, qual a primeira barreira? A primeira barreira somos nós mesmos, a nossa vida. Porque na evangelização, como eu vou me relacionar com as pessoas, o material sou eu. Segundo, não tenho mais relacionamentos com não crentes. Terceira barreira é a gente não aproveitar os relacionamentos existentes.
Então não precisa começar a procurar novos. Os relacionamentos que você já tem, aproveite esses. Aproveite esses relacionamentos que você já tem e comece com esses. Comece uma evangelização discipuladora com eles. Eu pedi à irmã Maria Paula para preparar, e ela preparou, e ia mostrar hoje aqui qual é a nossa proposta de discipulado da igreja, ligada ao campo, para vocês conhecerem. Não vai dar mais tempo. Mas eu quero, no momento oportuno, mostrar para vocês todos. Quem veio na clínica discipulado conheceu. Começa com relacionamento discipulador, tudo isso que eu falei hoje aqui. Depois você vai trazer essa pessoa para ser consolidada, para essa pessoa ser acolhida. Na célula é a preferência, mas também pode ser na igreja, não tem problema. Depois, como é que você vai fazer para essa pessoa ser aperfeiçoada? Até que ponto vai ser discipulado vida na vida? Que ponto discipulado vai ser via o trilho da igreja? Tudo isso a gente vai explicar direitinho. Mas você precisa conhecer isso. Precisa conhecer isso de perto. Para você sabendo qual é o movimento que a nossa igreja quer fazer com as pessoas que entram. Com você também. Qual é o movimento que a igreja quer fazer com você? Porque um crente tem que estar em movimento. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos, nessa campanha, pensar nisso. Seguir discípulos. Eu vou dar continuidade à noite. Meu sermão à noite vai ser uma continuidade desse sermão da manhã. Eu começo agora e termino à noite. Sejam bem-vindos à noite. Deus nos abençoe, amém? Fique em pé, por favor, onde você está. Pastor, eu não sabia que essa área da minha vida tinha que entrar em obras. Eu nem estava percebendo o quanto eu preciso erguer andaimes nessa área da minha vida para que eu possa fazer discípulos sendo discípulo. E eu quero fazer a minha parte eu quero fazer para fazer seguidores de Jesus. Eu quero fazer isso. Eu saio daqui erguendo esse andaime na minha vida. Eu quero fazer discípulos. Eu quero ser discípulo e eu quero fazer discípulo. Se é essa a sua decisão nessa manhã, recline sua cabeça e ore ao Senhor onde você está. Fale com o Senhor sobre isso. Diga: Senhor, obrigado porque o Teu Espírito Santo falou comigo nessa manhã. Mas diga: Senhor, eu quero fazer discípulo, ser discípulo. Talvez você vai dizer para Deus: Senhor, a minha vida agora, nesse momento, não está atraindo muito as pessoas. Mas eu vou, com a Tua ajuda, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou ter uma vida perfeita. Não, ninguém é perfeito. Cheio de falhas, sim, porque você é falho, eu sou falho, nós somos falhos. Mas uma vida que glorifique a Deus, porque quando nós estamos querendo, até nossas falhas às vezes glorificam a Deus, pela maneira como nós lidamos com ela, pela maneira como nós nos arrependemos, pela maneira como nós deixamos Deus nos consertar. Aproveitar todas as oportunidades de vida para sermos uma pessoa segundo o coração de Deus. Fala para Deus que você quer estar integrado nessa missão de Deus no mundo. Senhor, o Senhor tem uma missão no mundo. O Senhor tem uma missão de fazer discípulos no mundo. Eu quero entrar nessa missão com o Senhor. Eu quero andar nessa missão com o Senhor. Eu quero fazer disso um estilo de vida, Senhor. Fala isso com Deus. Tome essa decisão. Saia daqui transformado. Saia daqui disposto a isso. E comece pelos relacionamentos que você já tem. Busque relacionamentos intencional, teus RDs. Aqueles que eram só amigo do coração, pastor, não vai ser só amigo do coração, agora vão ser meus RDs. Eu vou ter relacionamento discipuladores com eles. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome.
completa essa palavra em cada coração. Ó Deus, cabe a nós pregar, mas não tem como nós entrarmos no coração, na mente das pessoas. O Senhor pode fazer isso. Toca agora, Senhor, todas as vidas aqui presentes, todos nós, para que possamos estar aqui juntos num só propósito, sermos discípulos e fazermos discípulos, e que em tudo isso nós vivamos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.